Ok, capítulo 28, o tema desse capítulo é batismo. Nós já falamos nos dois últimos domingos sobre os sacramentos em geral, princípios em geral sobre o que significa um sacramento, incluindo a ceia e o batismo, e agora vem dois capítulos tratando especificamente um do batismo e outro da ceia do Senhor. Hoje nós vamos falar de metade do capítulo, a gente vai falar sobre o que significa o batismo e sobre o modo de batizar. Se é com pouca água, muita água, se afunda, se pinga na cabeça. E na próxima semana a gente fala sobre o batismo infantil, por que nós presbiterianos batizamos as nossas crianças. Mas hoje vamos nos focar sobre então o significado do batismo e o modo de batismo, o jeito de batizar. O primeiro parágrafo, que trata sobre o significado do batismo, diz assim: o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja visível a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andarmos em novidade de vida. Então a gente vai ver por esse parágrafo que a nossa confissão entende que o batismo não significa uma coisa só. Tem uma lista extensa aí do significado do batismo. E de fato, quando a gente olha para o que a Bíblia diz ser o batismo, não é uma coisa simples, não é uma coisa única somente. Há diversos textos bíblicos que mostram significados diferentes para o batismo. Não é que um significado contradiz o outro, mas é que eles se complementam e o batismo simboliza todas as coisas que a gente viu aqui. Lembrando, o batismo é um sacramento. A palavra sacramento traz aquela ideia de consagrar a Deus, da mesma forma que a gente diz, olha, tal coisa foi sacralizada, ou alguma coisa é sacra. A arte sacra, por exemplo, são a arte, seja pintura, escultura, para representar eventos bíblicos. A gente chama de arte sacra por dizer que é uma arte consagrada a Deus, porque a palavra sacramento traz essa ideia de se dedicar a Deus. E quando a gente fala da ceia e do batismo, são chamados sacramentos porque são ordenanças, são rituais que Jesus Cristo instituiu para serem consagrados a Deus nesse sentido, de serem feitas na igreja. Então Jesus Cristo instituiu os sacramentos da ceia e do batismo para servirem como sinal e selo da aliança. Isso a gente falou no capítulo anterior. Quando a gente fala de sinal, pode passar aí, eu coloquei até umas figuras para a gente se lembrar o que significa sinal. Sinal é uma figurinha visível, é algo, não só uma figurinha, mas é algo, um recurso visível que você pode ver para simbolizar algo que você não pode ver. Então, quando a gente tem essa tarjazinha, um adesivo colado numa caixa, escrito cuidado, frágil, o que esse selo, o que esse sinal te diz? Você não sabe o conteúdo da caixa, mas dentro da caixa tem algo que pode se quebrar facilmente, vidro, uma porcelana. Então você tem que tomar cuidado ao carregar aquela caixa. Você não pode ver o conteúdo dela, esse é o ponto. Você não vê o que está dentro da caixa, mas você vê o sinal. E o sinal te indica que você tem que carregar com cuidado, porque o que tem ali pode quebrar. As placas de trânsito têm a mesma finalidade. Você não consegue ver o que está à sua frente na estrada, mas quando você observa a placa, você consegue ver, ela já te indica o que vai ter na frente. Então, quando você vê uma placa como essa primeira aí do homenzinho trabalhando, você sabe, eu não estou conseguindo ver nada. Acabei de entrar numa reta que tem uma curva ali na frente. Eu não estou vendo o que tem depois na curva, mas a placa já me avisou que daqui a 500 metros vai ter obras na pista, vai ter homens trabalhando. Então, eu já dou uma reduzida e fico atento para não bater em ninguém. Então, a placa é um sinal visível de algo que eu ainda não consigo ver, que são os pedreiros trabalhando na pista. E um sinal, ele pode também simbolizar algo mais abstrato, como um conceito de feminino, por exemplo. O conceito de feminino, sexo feminino, não é algo que eu consiga ver. É um conceito, é algo abstrato, mas eu posso fazer um sinal para representar este conceito. Então, percebam que o princípio aqui o sinal, ele deixa eu ver algo que não poderia ser visto. A nova aliança, o pacto que Deus fez com o seu povo, de nos abençoar, as promessas que Ele nos deu,
de nos lavar com o Espírito Santo, de perdoar os nossos pecados, de nos tornar membros da sua igreja. A gente não consegue ver essas coisas. São bênçãos invisíveis, são bênçãos espirituais. E como bênçãos espirituais não podem ser vistas. Mas o batismo ele serve para mostrar isso para nós de forma visível. Quando eu vejo alguém sendo lavado em água, isso está simbolizando para mim que os pecados daquele sujeito foram lavados por Cristo Jesus. A gente vê que alguém agora está fazendo parte da igreja. O batismo me mostra isso. Então ele funciona como um sinal dessa nova aliança. Funciona também como um selo. Eu coloquei exemplos de selos para vocês. Quando você compra lá uma batedeira nas Casas Bahia, vem com esse selinho aí de garantia. O que é esse selo de garantia? É, como a própria palavra diz, né, uma garantia. Está autenticando para você, esse é um produto original, se der defeito você pode levar de volta na loja, de volta no fabricante, eles vão te dar outro. Então é uma garantia primeiro para você mesmo, o selo. O selo, ele tem essa função de te dar segurança, de te dar confiança no produto que você está comprando. Você sabe que aquilo ali, se quebrar, vai ter um conserto, vão trocar, vão te devolver o seu dinheiro. E ao mesmo tempo serve como uma garantia também para o fabricante, porque ele sabe que você não abriu o produto dele, senão o selo estaria violado, porque eles costumam colocar bem no lugar onde estão os parafusos, que se você desparafusar e desmontar, você vai romper o selo. Então o fabricante vai saber, não vou devolver não, ele funciona no meu aparelho. Então, como qualquer selo, um selo de garantia, funciona para dar genuinidade a algo. Esse selo aí, não sei se vocês conseguem ver, mas está até escrito ali, produto genuíno, etiqueta de garantia. Então, como um selo serve exatamente para te dar essa segurança naquilo que você está comprando. Quando você tem esse selo aí em uma embalagem de leite, por exemplo, esse selo de cima, como diz listas, esse selo te diz que a árvore derrubada para fabricar aquela embalagem de papelão, ela é uma árvore de uma zona de reflorestamento. Quer dizer que o cara não desmatou uma árvore para fabricar aquela embalagem de leite. Ele derrubou a árvore, mas ele plantou duas no lugar. É uma zona que pode derrubar árvores, então ele te dá essa garantia que você está consumindo um produto sustentável. E um carimbo. Os carimbos eles funcionam como selos, é para te dar garantia. Eu dei o exemplo, né? Se um pai recebe um bilhete que diz ser da escola, como é que ele tem a confiança de que não foi o filho dele que escreveu aquele bilhete? O carimbo da escola, ele dá essa garantia para você, olha, é genuíno, é verdadeiro, não foi alguém que falsificou o bilhete, está carimbado, então está garantido. O batismo ele funciona como isso também. A gente, pela fraqueza da nossa fé, pela ignorância, a gente pode ter dificuldade de crer que os nossos pecados foram perdoados, de acreditar que agora eu estou lavado, eu estou limpo. Mas quando eu vejo alguém ser batizado, quando eu mesmo sou batizado, e eu vejo a água como um símbolo da purificação de pecados, é como se Deus garantisse aquilo ao meu coração. O batismo funciona como um selo para me dar essa segurança. Realmente, em Cristo, meus pecados são lavados, eu sou purificado. Então, para isso serve também o batismo. É para funcionar como um sinal da bênção que eu não consigo ver, é para me dar a garantia no meu coração de que Deus realmente purificou o meu pecado. A confissão também diz que o batismo é um meio de admitir alguém na igreja. Alguém se torna membro da igreja pelo batismo. O batismo é como se fosse um rito de iniciação. A pessoa se torna membro da igreja batizando-se. E a gente vê isso, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vocês vão ver que há uma relação muito íntima entre receber o Espírito Santo e entre batizar-se. Isso vai aparecer muitas vezes para frente aqui na nossa aula. Mas o ponto aqui é que nós somos batizados em um só corpo, ou seja, nós nos tornamos membros de um só corpo nos batizando, ou fomos batizados entrando nesse corpo. E essa ilustração de corpo é um corpo humano com diversos membros, tem pé, tem mão, tem braço, tem cotovelo, tem cabeça. Então, membros diferentes, mas que juntos estão em um só corpo. Assim também nós somos uma só igreja, com muitos membros, um só corpo,
como um dos membros. E como nós, membros separados, nos tornamos parte de um só corpo por meio do batismo. Ele diz: nós somos batizados em um só corpo. Entramos nesse corpo por meio do batismo. Todos nós, independente da classe social, independente da cor de pele, do país onde nasceu, ele diz: quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós fazemos parte de um só corpo, de uma só igreja, por meio do batismo. O batismo também simboliza a nossa união com Cristo. E aí tem 2 textos bíblicos que mostram isso claramente para nós. Gálatas 3. Todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Ou seja, o batismo simboliza a nossa união com Cristo. Nós sermos batizados é como se nós vestíssemos as roupas de Cristo nesse sentido. É como se nós vestíssemos a justiça do nosso Salvador e nos tornássemos santos e justos por causa de Jesus, porque nós nos unimos a Ele. Aí vem aquela velha ilustração do casamento. Paulo também usa para falar do que é essa união. Quando uma mulher se casa com o seu noivo, tudo que é do noivo, tudo que é do homem passa a ser da mulher também. Eles passam a ter uma comunhão, a gente chama isso de comunhão de bens. Porque o casamento é uma união, e quando as partes se unem, o que é de uma passa a ser do outro. Da mesma forma, nós fomos unidos a Cristo, e o que é de Cristo passa a ser nosso. Se Jesus conquistou uma perfeita obediência da lei, conquistou justiça, santidade, isso passa a ser nosso, não porque nós mesmos temos, mas porque o nosso noivo Jesus conquistou para nós, e ao nos unirmos a Ele, ao nos casarmos com Ele nesse sentido, isso passa a ser nosso também. Então, ser batizado em Cristo, ou no nome de Jesus, é como você se revestir de Jesus. Você está unido a Jesus agora, é isso que Paulo está dizendo. Em Romanos 6 ele repete a mesma ideia. Fomos sepultados com Jesus, com Ele na morte, pelo batismo. Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então veja que no batismo é como se nós estivéssemos nos unindo a Cristo. E aí a gente morre com Ele para o pecado e ressuscita com Ele para uma nova vida de obediência e de serviço a Deus. Então, mais uma vez, Paulo falando de união com Cristo no contexto de batismo. Nós somos batizados com Cristo, unidos a Ele na morte pelo batismo, não só na morte, mas também na ressurreição. Regeneração é um significado do batismo também. Tito capítulo 3. Deus nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então vejam que essa figura aí de ser lavado remete ao batismo. Então a lavagem do batismo, ou lavar no batismo, simboliza esse novo nascimento. Lembra até de João capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos? Olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Muito provavelmente se referindo ao batismo, porque água, e quase sempre que aparece água e Espírito, então é uma referência ao batismo. Então quando ele fala é necessário nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer de novo, ele provavelmente está se referindo ao batismo, ser batizado com água e com o Espírito Santo. Então vejam que o batismo significa esse novo nascimento, essa regeneração, em morrer para si mesmo e ressurgir para servir a Deus, nascer de novo. E o batismo também significa, e esse aqui é, digamos, o significado que mais aparece numericamente na Escritura. Sempre que se fala do batismo, se fala de todos esses significados, de todas essas coisas que são simbolizadas, mas a purificação de pecados é a que mais aparece, é a que numericamente mais vezes aparece sendo mencionado como o significado do batismo, remissão de pecados. Quando o apóstolo Pedro, em Atos 2, prega para a multidão, ele diz assim: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão ou para a lavagem dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Está vendo de novo o Espírito Santo sendo relacionado ao batismo. E o batismo é como um sinal da remissão dos nossos pecados. Entendam, a gente vai falar disso melhor mais para frente. E também a gente já falou na semana passada que o poder não está no sacramento em si,
Não é a água do batismo que lava os nossos pecados. Não é participar do ritual que vai lavar os nossos pecados de fato. O ritual é apenas um símbolo, é um sinal visível, é algo para representar uma bênção que internamente já ocorreu. Então não é que seu pecado é lavado no momento em que você é batizado. Você se batiza porque o seu pecado foi perdoado, como uma expressão daquilo. Lembra, a gente lendo lá Paulo dizendo, olha, não adianta nada você praticar a circuncisão, que era o sacramento do Antigo Testamento, e você não viver na prática da lei. E da mesma forma João Batista disse a respeito do batismo, não adianta de nada vocês se batizarem e não se arrependerem dos pecados. Então entendam que não é o batismo em si que lava o pecado, não é o batismo em si que nos salva. O batismo é uma representação da salvação e do perdão de pecados que nós já recebemos. Então é um símbolo, é um sinal, é um selo para representar, dentre outras coisas, a remissão de pecados. Então Paulo diz, arrependam-se, vocês serão batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados de vocês. Em Atos 22, Paulo conta a experiência do batismo dele. Atos capítulo 9 narra a conversão de Paulo, até então chamado no livro de Atos de Saulo. Ele crê, é batizado, e aí ele conta essa história 2 vezes em Atos. E aqui no capítulo 22, ele está contando essa experiência de batismo dele com mais detalhes até do que aparece lá no capítulo 9. E aí ele fala que Ananias, que foi o sujeito que hospedou ele em sua casa, ele estava cego, né? Lembra que quando ele viu Jesus no clarão do céu, ele ficou cego. E Ananias recebeu na casa dele, pregou para ele e disse assim, e agora, o que você está esperando, Paulo? Se levanta, ele estava deitado, estava de cama, ele estava cego. Levanta agora, recebe o batismo e lava os seus pecados, invocando o nome dele, falando o nome de Cristo. Então, recebe o batismo, lava os seus pecados em nome de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, o batismo aparecendo como um símbolo do nosso pecado sendo lavado, sendo purificado. E a gente tem também aí um último significado citado pela Confissão de Fé, fazendo referência a esse texto de Romanos 6. Paulo diz assim, será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Ou que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então aí mais para frente ele conclui o raciocínio dizendo, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque nos versículos anteriores aí que eu pulei, ele falou que antes de Cristo, antes da nossa conversão, a gente oferecia o nosso corpo, os nossos membros para a injustiça. Aí ele diz, agora que vocês morreram com Jesus e ressuscitaram para ter uma nova vida, isso que é simbolizado no batismo, agora então ofereçam os membros de vocês para a justiça. Ou seja, como o batismo traz essa ideia de você morrer com Cristo e ressuscitar com Ele, o batismo também significa que você agora vai ter uma nova vida, uma vida de consagração a Deus, uma vida de serviço, de dedicação, de devoção ao Senhor. Então o batismo, ele é para isso. Inclusive quando há um batismo na frente de toda a igreja, o candidato, ele jura, ele se compromete diante de Deus, diante de toda a igreja, de agora servir ao Senhor, de fazer parte daquela igreja, de congregar com os irmãos, de apoiar, de amar um ao outro, de servir ao Senhor naquela igreja. Então, o batismo é a ocasião para fazer votos, é a ocasião para você se dedicar a Deus, porque ele simboliza exatamente essa nova vida, essa consagração agora ao Senhor, uma vez que você morreu por seu pecado. Ou seja, você abandonou seu pecado, deixou ele de lado, agora você vai viver para Deus. Então a confissão cita todos esses motivos, ou todos esses textos bíblicos para falar do significado do batismo. E a gente vê que quando o Novo Testamento fala de batismo, ele não quer dizer uma coisa só. O batismo simboliza diversas coisas, e a gente viu vários textos aí apontando para significados diferentes. Embora, como eu disse, o significado de purificação dos pecados seja o que mais aparece, mas isso não quer dizer que ele é o único significado, como a maioria dos evangélicos tentam fazer parecer. E é importante a gente considerar tudo isso, porque nossos irmãos batistas, por exemplo, insistem que o batismo significa uma coisa só, que é morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo, e ter esse novo nascimento, né? Daí, inclusive, eu vou mostrar para vocês logo, esse é um argumento deles para o batismo por imersão, que é a ideia de que você morre, sepultado e renasce.
Então, para eles, esse praticamente é o único significado do batismo. Eles insistem que o batismo é isso, e só isso. Como se não significasse todas essas outras coisas que a gente viu aqui. União com Cristo, novo nascimento, perdão de pecados, todas essas coisas, a entrada de alguém na igreja, alguém se torna membro, assim como no Antigo Testamento alguém se tornava um israelita se circuncidando, um homem pelo menos, ele se tornava judeu ao se circuncidar, assim também no Novo Testamento alguém se torna cristão batizando-se. Alguém entra na igreja se batizando, é o rito de iniciação da entrada de alguém na igreja. E não dá para desconsiderar isso, mas alguns evangélicos focam no significado de morrer com Cristo e ressuscitar com Ele, como se esse fosse o único significado do batismo. E a gente vê nas páginas do Novo Testamento que não é. Sobre esse parágrafo, que é o significado do batismo, tudo bem? Se tem alguma dúvida? Tem um texto aqui que é de João Batista. Você disse antes que o batismo de João Batista era diferente do batismo instituído no sacramento. Isso. Mas eles usam esse texto aqui para falar de arrependimento e remissão de pecados. Por que é confusão disso? Porque o batismo ele continua representando o arrependimento e confissão de pecados. O batismo de João se resumia a isso, e não significava nada mais. Mas o batismo cristão ele significa mais do que... Por isso eu até apontei, eu disse isso no contexto onde a gente está falando exatamente disso, né? Que para os batistas focam demais no batismo de João como se o batismo cristão fosse igual, e não é. A gente vê que o batismo de João Batista é uma coisa e o batismo cristão outra. São batismos diferentes. Ambos simbolizam arrependimento e remissão de pecados, mas o de João se resume a isso, se restringe a isso, e o batismo cristão inclui mais, como união com Cristo, por exemplo, como entrada na igreja. Quando as pessoas se convertiam, elas eram batizadas e passavam a fazer parte da igreja. Em Atos 2 mesmo, por exemplo, que Pedro disse, olha, arrependam-se, sejam batizados em nome do Senhor Jesus. O batismo marcou a entrada deles na igreja. Jesus dizendo, olha, vão por todo mundo, preguem o evangelho, ensinem eles a guardar todas as coisas, façam discípulos e batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem também a ideia dessa entrada na igreja, o Paulo dizendo, fomos batizados em um só corpo. A gente começa a fazer parte desse corpo, e o batismo simboliza isso. A gente é batizado para entrar no corpo, essa é a ideia, né? Então o batismo cristão, ele inclui mais do que o batismo de João Batista, mas o batismo cristão continua simbolizando a mesma coisa que o de João Batista, que é arrependimento de pecados e purificação. Por que o batismo de João se resumia a isso? E, na verdade não era uma inovação, o batismo de João não era algo inovador, não era invenção dele. O batismo era comum entre os judeus. A gente, inclusive, eu vou mostrar isso para vocês. Mesmo no período antes da vinda de Cristo, aquele período que a gente chama de intertestamentário, o período entre Antigo e Novo Testamento, os livros que foram escritos ali, que a gente não considera como Bíblia, mas a gente usa como documento histórico, mostram que já havia batismos ali. Que a ideia de se batizar, a ideia de se purificar cerimonialmente, para eu participar, do mesmo jeito que as purificações eram feitas no Antigo Testamento, elas são chamadas na língua grega de batismos. Todas aquelas purificações de Levítico, de Números, de jogar água na pessoa, quando ela toca um morto, por exemplo, isso é chamado na língua grega de batismo. Então, o batismo de João não era algo novo, extraordinário, era algo que os judeus já faziam todos os dias. Os judeus se batizavam todos os dias, várias vezes ao dia, na verdade. Toda vez que ia na rua, voltava para casa e se batizava. E a gente vai mostrar isso para vocês no texto bíblico. Então, assim, era um hábito cotidiano. Por isso que todo mundo ia batizar com João, porque era algo tão normal para eles. Mas João insistia, olha, não adianta vocês virem aqui e se batizarem se não obedecer à lei. Se não servir ao Senhor, não adianta nada só vir participar do ritual, porque os judeus já estavam muito acostumados a participar do ritual. O batismo era algo, fazia 2, 3 vezes ao dia, toda vez que ia ao supermercado, eles se batizavam. Então, a gente tem que entender que o batismo de João não foi algo inovador, o batismo já era feito, só que João começou a chamar as pessoas ao arrependimento. O diferencial de João
é que ele começou a pregar e a dizer, olha, se arrependam porque está vindo aí o Salvador. Ele veio para abrir o caminho, nesse sentido, né? Ele veio para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então ele começou a pregar, gente, arrependam-se porque o Salvador está vindo. Está vindo, eu vou batizar vocês com água, mas está vindo aquele que vai batizar com vocês ou com o Espírito Santo ou com fogo. E vocês se preparem, vocês não vão querer ser batizados com fogo, não, vocês vão para o inferno. Então se arrependam, chorem diante de Deus e batizem aqui como um símbolo desse arrependimento. O diferencial era esse, era a pregação. O batismo em si, o ritual, já era feito todos os dias, várias vezes ao dia pelos judeus. O diferencial de João Batista era a pregação, o chamado ao arrependimento. João, como um profeta, como todos os profetas do Antigo Testamento, chamavam o povo ao arrependimento. E aí ele então fazia o ritual do batismo. Mas perceba que então o batismo de João simbolizava unicamente isso, arrependimento e remissão de pecados. O batismo cristão continua significando isso, como a gente viu em outros textos, em Atos, né? Mas significa mais do que isso. É a entrada de alguém na igreja, é a união com Cristo, é o se revestir de Cristo, coisas que o batismo de João não significava. Em nenhum momento a gente vê João falando dessas coisas, né? Ele só fala o tempo todo, raça de víboras, arrependam, sejam batizados. A pregação de João era só assim, era tapa na cara, era se arrependam. Ele nunca falou sobre o batismo dele simbolizar a união com Cristo, entrada na igreja, porque não significava essas coisas. Tanto que tem aquele episódio que a gente mencionou no outro domingo, que quando os apóstolos foram pregar uma determinada cidade, se não me engano foi Éfeso, eles chegaram lá, acho que capítulo 19, minha memória falha, mas acho que Atos 19 eles chegaram em Éfeso, e tinha um grupo de pessoas que só tinham recebido o batismo de João. E aí o que os apóstolos fizeram? Batizaram de novo. E isso é a prova cabal de que o batismo de João e o batismo cristão não são a mesma coisa, tanto que eles precisaram ser batizados novamente. Por quê? Porque aquele batismo de João não era válido para a entrada na igreja cristã. Então percebe como são batismos diferentes. Respondi essa pergunta? Tudo bem, gente, sobre o significado do batismo? Mais alguma questão? Ok. Então vamos para o modo de batismo. O parágrafo 3 da confissão diz assim: não é necessário imergir o candidato na água. Quem quer como assim candidato? É a pessoa que tem sido discipulada, que tem feito a classe de catecúmenos, a pessoa que quer professar publicamente a sua fé. A gente chama isso de candidato. E a confissão está dizendo, não tem necessidade de imergir, de afundar o sujeito na água, mas o batismo é corretamente administrado por efusão e aspersão. Então a gente tem uma fotinha dos 3 modos de batismo. Então imersão é afundar o sujeito. Efusão é derramar água na cabeça, derramar muita água na cabeça. Usa ali uma vasilha, usa um jarro, uma coisa e derrama água na cabeça. Aspersão é só molhar a mão e espirrar, ou colocar gotinhas de água na cabeça de alguém. Então são jeitos diferentes de batizar, e o ponto aí é, qual é o método correto do batismo? A confissão diz, não tem necessidade de afundar, não é necessário ter esse trabalho todo, de ir para um rio, para uma piscina, afundar alguém. O batismo ele é corretamente administrado com pouca água, seja derramando na cabeça, seja aspergindo, pingando na cabeça. São métodos corretos de se batizar alguém. Ok, um adendo antes da gente entrar aqui nos pontos que eu coloquei. Esse é um assunto assim muito desnecessário. O jeito de batizar para nós presbiterianos não tem importância alguma. Nós entendemos que qualquer método, qualquer modo de batismo é válido, justamente porque Jesus não estipulou o método correto. Não tem um texto bíblico que diga assim, você tem que se batizar desse jeito aqui. Se não batizar assim, não vai. É muito diferente, por exemplo, da ceia, onde a gente já vê instruções muito específicas de como proceder na ceia. Detalhe por detalhe, tintim por tintim. No batismo a gente não tem isso, tem simplesmente batiza o sujeito com água. A ideia é de água, né? Batiza com água. Então o que a gente sabe é que é com água. E que é para simbolizar a lavagem de pecados, a união com Cristo, mas a gente sabe o significado, e a gente sabe o elemento que tem que usar, que é água. Agora, o jeito de batizar, a quantidade de água, a maneira, isso é algo completamente desnecessário. Não tem importância. Algo de verdade assim que não tem importância.
Por que tratar desse tema então? Porque a gente tem uma aula quase que inteira sobre esse assunto. Porque a maioria dos evangélicos hoje não aceita outros modos de batismo a não ser imersão. Quando a gente pega no período da Reforma, anabatistas, mais recentemente, os batistas históricos, né? Historicamente os batistas e as igrejas pentecostais que surgiram de movimentos batistas, todos eles dizem, não, o batismo tem que ser por imersão. Esse ponto. E eles não aceitam outro método de batismo. A ponto de, se você é um presbiteriano, você comentei a doideira de ir para uma outra igreja, você vai chegar lá e eles vão querer te rebatizar, porque eles não vão aceitar o seu batismo aqui, porque foi por aspersão. Eles vão dizer, seu batismo não é aceito, você tem que afundar, você tem que batizar nas águas. A ideia de batizar nas águas é tem que afundar. Se não afundar, não vale, não foi batismo. Então eles pensam bem assim, né? Tem lá amigos que eram presbiteriano e saíram do presbiteriano, foram para uma batista, porque não tinha presbiteriano na cidade deles. Aí chegou lá e foi constrangido, não, para você ser membro dessa igreja aqui, você tem que se batizar de novo. Como se o nosso batismo não fosse válido pela quantidade de água, não foi suficiente para inserir o sujeito na igreja. Então, a gente vai tratar desse tema, e a confissão trata dele, mais pela radicalidade de outras alas do que propriamente por uma insistência nossa de defender um determinado método ou outro. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês é mostrar os argumentos daqueles que dizem que imersão é o único método de batismo válido. Eu vou mostrar para vocês os argumentos deles, vou responder a esses argumentos e depois vou mostrar para vocês os nossos argumentos que visam provar que, se é para decidir um meio de batismo, que a Bíblia não fala claramente, mas se é para escolher faz muito mais sentido, biblicamente, escolher a aspersão, a efusão, do que a imersão, que não tem praticamente texto nenhum que apoie a imersão. É isso que eu vou fazer. Zé, queria falar alguma coisa? Aham. Muito importante, primeiramente, eu deixo assim, né? Batizar, você ter uma vida, não ter aceitado, porque senão você deixou para batizar. Eu não sairia da igreja, né? A pergunta para eles é tão importante, se eles pensassem da forma, são pessoas tem que lavado, de acordo com eles, porque nós somos pensadores, continuamos buscando a misericórdia de Deus. O fato muito importante para a nossa nação, porque não é salvação, nosso estado de pela quantidade de água, né? Vai deixar de ser salvo, nem batizou, né? De modo nenhum, né? Sim. Tem que ser. Eu imagino, né? Se alguém que veio de uma outra igreja evangélica para se tornar membro de uma dessas igrejas, se o presbiteriano vai se tornar, deu uma fraquejada na fé reformada, vai lá fazer parte de uma outra igreja. E aí constrangem ele a se batizar de novo. Se o sujeito morre antes de batizar, aí eu me pergunto, né, se o pastor faria o ofício com o membro dele ou não. Porque eles são tão radicais de dizer, não, para ser membro da igreja você tem que batizar. Tipo assim, você não pode ser admitido na igreja do Senhor Jesus Cristo e não afundar na água. Então, assim, se eu morrer, eu estou perdido então, né? Se eu morrer antes de afundar, eu estou perdido. Porque é uma radicalidade tão grande por parte de alguns, que eu digo alguns, assim, a maioria, é uma radicalidade muito grande sobre o modo de batismo. Tem que ser assim, porque se não for, não adianta. E é muito estranho. E é mais, como eu disse, a gente trata desse assunto mais por causa da radicalidade deles do que por uma insistência nossa, uma necessidade nossa de defender o nosso jeito certo de batizar. Não adianta, né? Parece que não adianta. É como se o que salvasse fosse o batismo e não a fé em Jesus Cristo, né? É complicado. Mas vamos lá então.
simbolismo muito maior que a própria fé, e o reconhecimento de Jesus como Senhor. É como se atuar fosse o essencial, não confessar a Deus, Deus é Jesus. Então, a justiça é um racionalismo. E é muito estranho, né? Eu até vou comentar no final da aula, uma consideração final, é que o batismo ele era para ser algo que marcasse a nossa unidade, que Paulo diz lá em Efésios 4. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Era algo para assim, nos tornar um, sabe? Era algo para ser um símbolo da nossa unidade. E é lamentável que alguns cristãos usem isso, que é símbolo da nossa unidade, para nos dividir. É realmente lamentável. Apenas um detalhe: todas as pessoas convertidas, elas buscam batismo. Isso é natural. A gente percebe isso, né? Independente da expressão, visão, a gente percebe isso. A competição, ela provoca na pessoa esse desejo de batismo. Não sei se irmãos mais antigos já perceberam. É natural você ver uma pessoa cada vez você quer estar. É um desejo. Só espera. A gente vê isso até em Atos 8, né? Quando o Filipe prega para o eunuco, ele crê e na hora fala assim: eu creio, por que eu não posso ser batizado agora? Né? E aquele desejo, aquele impulso imediato de participar desse ritual que vai selar tudo aquilo que acabou de ser prometido para a pessoa e que acabou de crer, né? Isso até mostra para a gente a importância que tem esse momento, esse ato para o convertido. Sim. O convertido tem esse desejo. Parece que o próprio espírito ele provoca. Funciona ele a isso. E aí é importantíssimo e indispensável participar desse rito. Mas vamos, pode falar. Às vezes, algumas pessoas também não são novas, são orientadas por eles e eles não orientam muito perto. Mas é muito natural você às vezes, quando essa pessoa falar que é evangelho, você fala, eu pergunto para você, você já teve experiência com isso? Já passou pelas águas, né? Isso é muito natural de você. Você acha que é. Mas se você for ver isso sobre Atos 8, para mim, os textos mais conforme o meu coração, assim, eu acho que todo Atos 3 de uma pessoa. Você não vai discutir, imagina. Porque a gente garante a salvação não cantada. Mas quando 3 mil homens candidatos, quando 3 mil homens, 20 dias, 3 mil homens, eles vão ver conseguir aqui. 3 mil homens um dia levantar. Como vocês acham que eu não estou? Então, parece que só experimentado, todo lugar, e fala que não, a vida não chega. O nosso treinamento do crente. Esse é um dos argumentos para a aspersão. Nós não aceitamos mesmo que a gente foi. Sim, sem problema. Sim. Exatamente. É uma diferença muito grande, por exemplo, quando a gente lida com uma seita. Aí já é outra história. Alguém que foi batizado numa igreja universal da vida, por exemplo, que é uma seita, né, heresia pura. Alguém que foi batizado na igreja católica. A gente não aceita o batismo não é por causa do modo de batismo, mas é porque a gente não aceita aquelas instituições como igreja. Então é uma diferença muito grande, né? Entre não aceitar o batismo de outra igreja por a gente não considerar igreja e não aceitar o batismo por a gente não considerar o modo ou o método. O método para nós é indiferente, contanto que seja com água e não seja um método inovador aí, né? Já tem assim, começar a pensar sobre já vi gente batizando em tobogã. Mas tem todas as loucuras do mundo no meio evangélico, né? Mas, enfim, o ponto o modo de batismo não importa muito, né? A gente precisa salientar isso. Pastor, pode falar. Esse é um dos argumentos que fortalece, né, a cristão, porque nós, como cristãos, temos que ter a Bíblia como fonte de fé e prática. Em algumas passagens, né, na Bíblia, a interpretação que se dá Jesus saiu
A gente vai ver essas passagens. Então, isso, como é nossa fonte de fé e prática, está escrito, a gente tem muito entendido. Esse argumento por intenção fica mais forte, né, em algumas pessoas. A gente vai ver textos como esse, né? Inclusive eles estão aí entre parênteses, né, no ponto ali bíblico, né, argumento bíblico. São exatamente essa passagem que você falou, Jesus sair das águas. Vou deixar para comentar ela quando eu chegar lá. Mas eu coloco aí na tela os 3 argumentos usados por aqueles que defendem a imersão, né, o afundar na água. Então tem um argumento etimológico, que é o significado da palavra mesmo. Esse é o primeiro argumento. A ideia de etimológico é o significado da palavra em si, a origem da palavra. E eles afirmam, olha, a palavra grega baptizo, ela significa afundar ou imergir. Então se a palavra significa isso, então tem que ser por imersão. Eles afirmam. E eles chegam a usar esse como um argumento mais forte, inclusive. Eles começam com esse já tentando assim, esse argumento aqui é inquestionável. Mas começaram a pesar menos a mão nele, depois do século XIX, quando um batista muito renomado escreveu reconhecendo que esse não é um argumento válido. Aí os batistas pararam de usar ele desde então. Mas o ponto a palavra em grego baptizo, realmente o significado da palavra em si significa afundar ou imergir. Mas quando a gente estuda uma língua, o que mais importa não é a etimologia da palavra, o que importa não é o significado da palavra em si, mas o uso que é dado a ela na vivência naquela língua. Deixa eu dar um exemplo besta em português, mas de tão absurdo acho que vai deixar claro. Quando a gente diz que algo, nossa, teve uma programação lá na igreja, foi muito bacana. O que a gente quer dizer quando a gente fala que a programação foi muito bacana? Foi legal, foi ótimo. Mas a palavra bacana, se a gente olhar para a etimologia dela, se trata da característica de uma festa de Baco. Baco, o deus do sexo, o deus do vinho. Quando falava de um bacanal, era uma orgia. Então, se a gente for olhar para o significado da palavra e dizer que algo foi bacana, é para dizer que algo foi imoral, que teve festa, que teve bebedice, que teve orgia. A palavra bacana significa isso. Mas esse é o uso que a gente dá para a palavra no nosso dia a dia? Não. Então vejam que o que importa não é a etimologia, não é o significado ou a origem da palavra. O que importa é o uso que a gente dá para a palavra quando a gente fala. Então, como que a gente define qual o significado da palavra grega batizar ou baptismo? É olhando para a etimologia dela? Não, é válido, mas a gente tem que olhar mais para o uso da palavra. E quando a gente olha para a literatura grega, tanto no período clássico, lá o período dos grandes filósofos, Sócrates, Aristóteles, quando a gente olha Platão, a gente olha para essa literatura, a gente vê batismo sendo usado em outros sentidos além de afundar. Quando a gente olha para os livros apócrifos, escritos em grego ali nesse período de 400 anos, a gente vê batismo sendo usado no sentido, em outros sentidos. Tradução grega do Antigo Testamento, usado em outros sentidos. Novo Testamento, palavra grega, essa palavra sendo usada em outros sentidos a não ser imergir. Deixa eu mostrar uns poucos exemplos para vocês, mas o que não falta é exemplo. 1 Coríntios 10, olha só. Ora, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que todos os nossos pais, que pais é esse que Paulo está falando? O povo que saiu do Egito. Lá os israelitas estavam escravos e foram libertados por meio de Moisés. Eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Lembra que uma nuvem acompanhava eles de dia, de noite virava uma nuvem de fogo? Então, ele está falando dessa nuvem. Todos eles estavam sob ou debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. Como é que eles passaram? O mar abriu no meio e eles passaram o quê? A pés enxutos, diz a Bíblia, né? Pés secos. Ou seja, o mar abriu de verdade. Não é que molhou até a canela, não. O mar abriu a ponto deles atravessarem o mar e chegaram com o pé seco do outro lado. Ok? E olha o que Paulo diz. Todos passaram pela nuvem e pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem quanto no mar. O jeito de Paulo usar a palavra batizado é afundar? Não pode ser. Eles não afundaram no mar. O mar estava de um lado do outro, mas eles chegaram lá com o pé seco, ou seja, eles não afundaram. Tinha uma nuvem na cabeça, e a do mar certamente jogava uns respinguinhos lá. Então como é que eles foram batizados? Com água pingando na cabeça.
O jeito de Paulo usar a palavra batizar é necessariamente afundar? Não. Se eu vou dizer que alguém foi batizado por imersão que dia, foi o exército de Faraó e os seus cavaleiros. Os crentes não foram batizados por imersão, não. Eles foram batizados por aspersão, porque pingou a aguinha na cabeça que estava na nuvem, choveu na cabeça deles. A chover, Paulo chama a chuva de batismo. Então vejam que o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, usa a palavra batismo no sentido de cair água na cabeça e não só afundar. Então é um texto que já mostra que o argumento que os batistas usam de que a palavra batizar significa emergir, pronto, não é assim que a Bíblia usa a palavra batizar. O profeta Daniel, só adendo, o profeta Daniel foi escrito em hebraico, em aramaico, mas, como todo o restante do Antigo Testamento, foi traduzido para a língua grega, na versão que a gente chama de Septuaginta. Então, esse não é um texto originalmente em grego, então a tradução dele para o grego não é inspirado, mas tem um valor histórico muito grande de mostrar para nós qual o significado as pessoas davam para as palavras que elas usavam. Então, o profeta Daniel diz que Nabucodonosor foi molhado pelo orvalho é chuva, né? Aquela chuvinha que cai, foi molhado pelo orvalho da terra. E a palavra que os autores, os tradutores da Septuaginta usaram para traduzir a palavra hebraica lá para molhado, eles usaram baptismo. Então, olha só, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E ele, o rei da Babilônia, foi expulso de entre os homens e passou a comer erva com os bois. E o seu corpo foi molhado, em grego, baptismo, batizado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas de águia e as suas unhas como as das aves. Então, Nabucodonosor ele foi submergido, ele afundou em água? Não, ele foi molhado pela chuva. E você vê que os autores da Septuaginta, os tradutores, usaram a palavra grega baptizo, usaram o verbo batizado, para falar de como Nabucodonosor ficou quando choveu sobre ele. Então vejam que ser batizado também significa cair água sobre a cabeça sem necessidade de afundar, se a gente for olhar para o significado da palavra, o jeito que as pessoas usam as palavras. Mais um exemplo aí, Marcos, diz assim: os fariseus viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Lembra então de todo aquele ritual dos judeus de lavar as mãos antes de comer? Como é que era aquele chamado? Batismo. Olha só, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E qual que é a palavra grega usada lá? Batizar. Eles não voltam da praça sem se batizar. E há muitas outras coisas que recebem para observar, como a lavagem, e a palavra aí para lavagem em grego é batismo, como o batismo de copos, jarros, vasos de metal e camas. Então, reparem, toda vez que o judeu vai na praça, ele volta e se batiza. Será que ele vai no rio e afunda e mergulha? Será que toda vez antes de comer, toda vez, faz 3, 4 refeições ao dia, 3, 4 vezes ele vai no rio e mergulha? Não, batizar é lavar as mãos, lavar a mão na torneira, já é batizar, o uso da palavra. O Novo Testamento, livro de Marcos, escrito inspirado pelo Espírito Santo, usa a palavra batizar como sinônimo de lavar as mãos. Então, só de lavar a mão na torneirinha, coisa que você faz sempre que você vai ao banheiro, você já está se batizando. Não no uso religioso, mas no significado da palavra batizar. Então, isso aí é para mostrar que a palavra batizar é usada para diversos tipos de lavagem. Pode ser a chuva, pode ser o orvalho que cai do céu, os respingos que caíram lá do Mar Vermelho, a lavar a mão, tudo isso é chamado de batizar, sem significar necessariamente afundar em água. Então, para mim, por esses 3 textos aí já cai por terra o argumento etimológico dos batistas, né? Até coloca uma fotinha aí e fala que eles batizam cama. Como é que eles vão batizar a cama? Vai ter que afundar a cama no rio toda vez? Não, é óbvio que eles aspergem água sobre a cama. Por exemplo, quando uma mulher fica menstruada, segundo a lei do Antigo Testamento, ela não poderia participar do culto sem passar por um ritual de purificação, porque tem sangue. E Deus queria deixar claro que o culto dele não é para derramar sangue humano, não envolve sacrifício humano. Então Deus criou leis para afastar o sangue humano do seu culto. Então toda vez que alguém tocava no morto, tocava no cadáver, alguém
era ferido e o sangue escorria, uma mulher ficava menstruada ou dava à luz a uma criança, né, sai sangue, ele dizia, olha, não participa do culto sem antes passar por um ritual de purificação. E se uma mulher tivesse menstruado, por exemplo, suja a cama, o que eles fazem? Aspergiam água sobre a cama para purificar cerimonialmente aquela cama, para alguém poder sentar sem ficar imundo cerimonialmente. Então eles batizavam as camas, assim como batizavam os utensílios de casa, copos, jarros e tudo mais. Eles pensavam, se eu for na rua e cumprimentar alguém, vai que essa pessoa que eu cumprimentei estava impura, eu vou ficar impuro também. Então chegando em casa, o que eu vou fazer? Eu vou me batizar. Será que eles mergulhavam na água toda vez que chegavam em casa? Não. Será que os utensílios usados, até a cama, eles mergulhavam? Como você mergulhar uma cama no rio? A não ser se fosse igual a foto que estava aí, né? Mas não tem como mergulhar a cama no rio. Daí a gente conclui que, provavelmente, eles purificavam a cama por aspersão, assim como purificavam a si mesmos por aspersão, ou lavando, né, a mão e tudo mais. Pode. Entrada no navio? Em qual texto? Não é isso, parece que eu vou esquecer. Ah, tá, você usa. Ah, tá. Só se fosse submarino, né? Mas se for um navio, ele não afunda, né? Não assim, é usar a palavra. Aham, entendi. Acho que sim, até hoje, né? Ok. É um batismo, né? Aham. Para mostrar que os usos que a gente faz da palavra batismo não quer dizer necessariamente afundar em água. A gente... Aspergirei água sobre vós, é esse? Tá. Então, assim, esses textos foram para mostrar que o argumento etimológico, a ideia do significado da palavra, ele não tem muita validade. A origem da palavra pode ser emergir ou afundar, mas o uso que é dado à palavra no cotidiano não inclui só afundar, inclui também respingar água na cabeça. E não só fontes históricas externas, até os textos inspirados da Escritura usam a palavra batizar com outros sentidos, de lavar a mão, da chuva que caiu, da água que respingou do Mar Vermelho, que estava aberto, que não afundou eles, com certeza. Então a gente vê que o uso da palavra importa mais do que a origem dela, do que o significado das raízes ali juntas na palavra. Então, o outro argumento que eles usam, um argumento bíblico, porque eles pegam textos bíblicos, eles dizem, tem algumas narrativas que parecem descrever imersão. Você olha para esse texto bíblico e fala, é imersão, a pessoa afundou, tem outra. Aí os textos que eles usam são esses dois aí. Primeiro, o batismo de Jesus. Mateus 3 diz assim, depois de batizado, Jesus logo saiu da água, está vendo? Ele saiu da água, eis que os céus se abriram, ele viu o Espírito de Deus descendo como um pombo vindo sobre ele. Mas faz sentido, ele desceu até a água, a gente vai ver daqui a pouco o eunuco também desceu, mas o fato de estar na água não significa que ele estava afundado, podia estar simplesmente molhando até a canela, que ao sair ele continuaria saindo da água. Não quer dizer que necessariamente ele afundou. Isso porque não é descrito no texto bíblico que ele foi afundado, que ele foi imerso. Diz que ele estava na água, mas ele podia estar até a altura do joelho, até a coxa, podia estar até a cintura, ele podia estar até a canela, numa água rasinha, e alguém pegou e derramou na cabeça dele. Inclusive, há pinturas do primeiro século retratando o batismo assim, pessoas com água até aos calcanhares e alguém pegando um jarro de água e jogando na cabeça, e a pessoa ainda assim dentro do rio. Então, o texto não diz necessariamente que a pessoa afundou, diz que ela estava na água, mas não que ela afundou. Então, é um argumento que, embora seja válido, ele não diz muita coisa, ele não é claro. O outro era mais objetivo, mas já foi invalidado. O outro lá nem é um argumento válido. Esse aqui é um argumento válido, mas um pouco é provável. É provável que Jesus tenha sido batizado por imersão? É provável, tem essa possibilidade. Mas tem muita possibilidade?
Eu acho que não, pelo que eu vou mostrar para vocês. Mas, por enquanto, é isso. Atos 8, ao mesmo princípio. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. E aí o eunuco diz para Filipe, né? Eis aqui a água, o que impede eu ser batizado? Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Aí, tá vendo? Não poderia batizar sem água. Ele viu uma fonte de água e quis ser batizado ali. Ok. De novo, não quer dizer, o texto não diz que ele afundou. Se o texto diz assim, ó, ele parou e Filipe o mergulhou e Filipe submergiu em água, o texto não descreve isso. O texto apenas diz que eles foram até a água. O que não descreve para nós até onde eles entraram. Se entrou até o pé, até o joelho, até a cintura, até a cabeça. Isso não é descrito. Diz que eles desceram em água porque ali tinha água. Para batizar você precisa de água. Ele viu uma fonte de água que não sabe o que é, se é um riacho, se é um rio inteiro, se é uma fonte, se é uma bica, se é uma torneira. Não descreve a quantidade de água. Diz apenas que ele viu a água e foi até a água para ser batizado. Ok, então esse é um argumento bíblico. Eles dizem, tem narrativas que parecem descrever imersão. Ok, é um argumento válido, a gente aceita. Vamos segurar ele, porque quando a gente vê outros textos bíblicos, aí vocês vão ver que há outros textos bíblicos também que a imersão parece improvável. Esses aqui ela parece provável, mas tem outras que elas parecem impossíveis, que a imersão parece impossível. Vou mostrar isso para vocês. Agora o argumento teológico, ou seja, a construção teológica de um argumento, é de que o batismo ele é comparado ao sepultar. Então, no batismo você é sepultado e ressurge. Então, daí a ideia de você mergulhar, dar um tibum e depois levantar da água. Então, eles usam Romanos 6 e Colossenses 2. Pode passar aí o slide. Romanos capítulo 6 diz assim: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E Colossenses 2 traz a mesma ideia. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês foram também ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então o argumento deles é, olha, Paulo está dizendo que a gente é sepultado no batismo. A ideia de sepultar é você ser enterrado, né? Embora naquele tempo não se costumava enterrar as pessoas, como hoje a gente faz, mas de colocá-las numa caverna, né, um sepulcro. Eles abriam, pegavam um barranco, por exemplo, abriam um buraco, construíam meio que uma caminha ali e deitava a pessoa nessa cama e fechava o chamado sepulcro, né? Então, mas eles dizem, enfim, batismo significa morte, então a pessoa tem que ser sepultada e tem que ressurgir. Então o batismo tem que simbolizar isso visivelmente. A pessoa tem que deitar e levantar. Daí eles argumentam, né? Tem que afundar na água e levantar de novo. Ok, de novo a gente diz, é um argumento válido. Pega um princípio teológico de que o batismo significa isso e, portanto, se o rito simbolizar isso, ok, tudo bem. De novo, é um argumento válido e possível. É possível você batizar alguém por imersão usando esse argumento. Como eu disse, é válido. Dos 3 argumentos que os batistas, por exemplo, usam, a gente não dá para aceitar o primeiro realmente é inválido, aquele do significado da palavra, mas os outros 2 a gente aceita e diz, eu compreendo, você tem razões reais para se batizar por imersão. Se a Bíblia tivesse só esses textos falando de batismo, eu também batizaria por imersão. Mas há uma enxurrada de outros textos bíblicos que mostram para nós que, muito provavelmente, a aspersão, né, aspergir água sobre a cabeça da pessoa, era o método de batismo usado, porque esse já era o jeito dos judeus do Antigo Testamento se purificarem por aspersão, e aí é dito claramente na Bíblia que os judeus sempre se purificavam em água por aspersão. Não há nenhum texto no Antigo Testamento que mostre um judeu se purificando por imersão, nenhum texto, nenhum, ao passo de que há dezenas de textos ou ordenando ou descrevendo alguém sendo batizado, sendo purificado por aspersão. Eu vou mostrar para vocês que o autor de Hebreus chama esse ritual de purificação, de aspergir, ele chama isso de batismo. Eu vou mostrar, vai ficar claro. Mas, primeiro, um argumento histórico. Os judeus já praticavam o batismo, e é improvável que fosse por imersão. Então, como eu disse para Larissa pela hora, os judeus eles praticavam o batismo diariamente, várias vezes ao dia, como a gente viu em Marcos, nesse texto vai passar de novo. Mas a gente pega, por exemplo, o texto de Eclesiástico, que é um livro apócrifo,
escrito aqui, naquele período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, mas que ele descreve para nós a prática dos judeus naquele tempo. E diz assim o livro: se aquele que se lava após ter tocado no morto torna a tocá-lo, de que lhe serve ter se lavado? E a palavra usada aí no grego é batizado. Então o ponto é, se eu toco no morto e aí eu me batizo, me lavo, passo pelo ritual de purificação, que é descrito na Escritura, a gente vai ver depois, por aspersão. E eu volto a tocar nesse morto, do que adianta eu ter me batizado? Então o ponto é, o batismo, essa lavagem, traz a ideia de eu me purificar da imundície do morto. Se eu voltar a tocar, não adianta de nada, mas isso já mostra que era cultural dos judeus se lavarem toda vez que tocavam no morto. E um cadáver em geral não precisa ser humano, uma carcaça de animal, por exemplo. Como a gente vê, por exemplo, o livro de Juízes meio que censurando Sansão por ter tocado no leão, por ter tirado lá o mel da carcaça do leão. Como nazireu, ele não podia tocar em morto, e ele toca no cadáver de um animal. Achou, por exemplo, por que pastores no Novo Testamento, pastor de ovelha, era uma classe tão desprezada na sociedade? Porque ele vivia achando carcaça de ovelha comida por lobo, e ele tinha que tirar de lá para não dar mosca, não dar berro. Então o pastor estava sempre tocando em animais e se tornando impuro. Os pastores praticamente não iam ao templo para adorar, porque eles estavam sempre impuros, porque estavam sempre tocando em bicho. Então o ponto era cultural dos judeus, era religioso para eles fazerem purificações toda vez que tocavam em mortos. Isso já era um hábito. Então vejo que o batismo, ritual de purificação, não é algo inovador, não foi algo que João Batista criou. Isso aqui antes de João Batista, antes de Jesus, já era praticado e chamado de batismo. Em Marcos 7, aquele mesmo texto, a ideia de toda vez que volta da praça, não come sem se batizar, e que há muitas outras coisas que os judeus fazem, porque receberam dos anciãos, como a lavagem, o batismo de copos, jarros, vasos de metal e camas. Então os judeus já praticavam isso diariamente. Não tinha um dia da semana sequer que o judeu não se batizava. E será que é improvável que ele se batizasse por imersão todas essas vezes? Se ele fosse para o mercado 2 vezes no dia, ele 2 vezes ao dia ia se batizar. Será que ele ia 2 vezes ao rio? Um judeu que morasse em Jerusalém, por exemplo, ele precisaria caminhar quilômetros para ir até o rio. Não teria horas suficientes no dia para se batizar tantas vezes. Antes de todas as refeições, os judeus se batizavam. Será que tinha piscina na casa de todos os judeus? De fato, alguns achados arqueológicos mostram algumas fontes dentro de casas, mas são uma outra casa. Não tinha piscina dentro de todas as casas. Então é improvável que os judeus, toda vez que antes de comer, eles mesmo afundavam em água, numa piscina. É muito improvável. Logisticamente não tem como. Lucas 11. Jesus é convidado para ir à casa de um fariseu comer. Jesus vai. Jesus entra e simplesmente senta na mesa para comer. E aí o fariseu se admirou, diz Lucas 11, de ver que Jesus não tinha se lavado, não tinha, em grego, se batizado antes de comer. Então ele já estranhou: Jesus não vai se batizar antes de comer? E será que ele esperava que Jesus afundasse? Era uma prática dos judeus lavar as mãos. A ideia de batismo aqui é de lavar as mãos. Jesus não fazia isso, não era um hábito de Jesus, porque não está prescrito na Bíblia, isso era tradição dos anciãos. E nem Jesus nem os seus discípulos se batizavam nesse sentido, lavavam as mãos, e os judeus estranhavam isso. Em João 2, aquele famoso texto das bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. E que água ele usou para transformar em vinho? Vocês lembram? A água usada para purificação. Estavam ali 6 potes de pedra, 6 talhas de pedra na nossa tradução, que os judeus usavam para as purificações. E em cada uma dessas talhas cabia cerca de 100 litros. Será que os judeus se afundavam, eles entravam dentro dessa talha? Pensa numa caixa d'água de 500 litros. Já é difícil imaginar uma pessoa afundando. Agora divide essa caixa em 5, porque a talha tinha 100 litros. É muito improvável que os judeus se afundassem ali, que eles fizessem uma fila para todo mundo afundar ali. Provavelmente era uma grande talha, um cilindro, assim, tipo uma latinha de refrigerante, só que de 100 litros de pedra, grandona. As pessoas iam lá, enchiam um jarro, lavavam as mãos, algum tipo, ou se aspergiam. É muito improvável que as pessoas subiam dentro da talha, mergulhavam
e que depois as pessoas tenham aceitado o fato de beberem vinho daquela talha, porque foi essa água que Jesus transformou em vinho. Será que as pessoas não iam estranhar? Peraí, essa água que 15 negros já entraram aqui, ó, que Jesus vai transformar esse vinho e vai beber isso? É muito improvável que essa fosse a prática dos judeus, de mergulhar toda vez. As purificações provavelmente eram feitas ou derramando água na mão, ou aspergindo na cabeça. Mergulhar naquilo ali é improvável. Então, esse é o argumento histórico. Os judeus já praticavam vários batismos, todos os dias, várias vezes. E é improvável que todas as vezes eles fossem até o rio para se afundar. E é improvável que tivesse piscina em todas as casas para várias vezes ao dia eles mergulharem na piscina dentro de casa. Não haveria água suficiente em nenhuma cidade de Israel para fazer um negócio desse. Seria necessário muita água. Imagina se cada casa de Vargem Alegre tivesse uma piscina. Haja trabalho aí para... Como é que a empresa chama? Como é que é? Haja serviço para a Copasa, arrumar água e tratar água para tudo isso de gente. Então, ok, argumento histórico. Aí seguem dois argumentos bíblicos. Primeiro, assim como tem algumas narrativas que parecem mostrar que as pessoas se batizavam imergindo, que Jesus saiu da água e o eunuco saiu da água, tem também outras passagens bíblicas que parecem impossibilitar a imersão. Aqui o Nilson citou uma delas, por exemplo, Atos 2. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro, a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, foram batizados, havendo um acréscimo na igreja, naquele dia, de quase 3.000 pessoas. Quem que batizava nesse tempo? Os 11 apóstolos. Então, divide 3.000 pessoas por 11. Ainda assim, haja braço para mergulhar todo mundo e levantar todo mundo, né? Assim, logisticamente improvável que alguém tenha força física para, com o próprio braço, afundar uma pessoa e levantar ela. E não só uma pessoa, mas 3.000. Faltaria tempo, faltaria força e faltaria água. Onde em Jerusalém, uma cidade que não tem rio, que não tem fonte de água, a água chega em Jerusalém ou por um poço cavado, ou por aqueles aquedutos, né? Vocês já viram da engenharia romana? São como se fossem pontes suspensas, assim, ó, que elas vão descendo assim, centímetro cada quilômetro. Então eles conseguem levar água muito longe. Era isso que tinha em Jerusalém. É improvável que tivesse tanta água na cidade para batizar 3.000 pessoas. Então isso parece inviabilizar um batismo por imersão. Não parece ter nem tempo, nem força física, nem água suficiente para batizar 3.000 pessoas mergulhando elas. O texto de Atos 9 aí, pode falar. Tempo atrás eu estava pesquisando isso, logisticamente, a gente vê uma distância muito grande entre o local onde aconteceu esse fato a uma primeira fonte. A questão parece 3 quilômetros. Era longe. Não sei se você tem essa informação. Não, eu não lembro de qual, mas eu lembro de ter visto que era longe. O Rio Jordão, então, por exemplo, que ainda há aqueles pentecostais que insistem que tem que ser uma fonte de água corrente. Então não basta ser um açudezinho, um poço, tem que ser num rio, tem que ser água corrente. Eu não sei de onde estiver, acho que é por levar o pecado embora, só pode. Mas para eles irem até o Rio Jordão ficava tipo assim, era coisa de 30 quilômetros de Jerusalém. Não tinha assim, era impossível 3.000 pessoas montarem uma caravana e descer até o rio, depois subir, sem a guarda romana pirar, né, e prender todo mundo, né? Então é muito improvável. Eles ficaram próximos de pessoas que queriam ser batizadas, não sei, para ser batizadas. Eles batizavam pessoas porque eles estavam próximos dele, e eu semana mesmo uma pessoa falou assim, eu não sei de como, né? Então, mas o ponto é, qual é a prova de que Jesus foi batizado por imersão? Esse é o ponto. O fato de João batizar no rio não quer dizer necessariamente que ele mergulhou. Esse é o ponto. O texto bíblico não diz que mergulhou. Batistas defendem que foi por mergulho exatamente por aquele argumento de que a palavra batismo significa imersão. Então eles juntam, na cabeça deles, é como 2 mais 2 são 4. Eles somam assim, bom,
João Batista estava no Rio Jordão. A palavra batizar significa afundar. Como 2 mais 2 são 4, então se estava no rio e a palavra batismo significa afundar e ele batizou no Rio Jordão, então ele deve ter mergulhado. Mas essa é uma conclusão que necessita de você crer que a palavra batismo significa necessariamente afundar. E eu espero ter demonstrado aqui que isso não é verdade. Ela não significa necessariamente isso. Então, por mais que haja um texto dizendo que Jesus foi batizado no rio, que ele saiu das águas, ou que eunuco viu uma fonte de água e pediu para ser batizado, não quer dizer necessariamente que ele foi batizado sendo afundado. Como eu disse, ele pode simplesmente ter entrado com o pé no rio e alguém ter derramado água na cabeça dele, ou ter aspergido, porque os rituais dos judeus eram por aspersão. É improvável pensar que eles banhassem tudo em água, que toda vez que eles chegassem do mercado, eles mergulhassem, antes de comer, antes de toda a refeição, mergulhar. É improvável que isso acontecesse. Mas o argumento mais forte eu deixei para o final, que é como o batismo simboliza a purificação de pecados. Como é que era feita a purificação de pecados no Antigo Testamento? Unicamente por aspersão. Não tem um texto bíblico que mostre que a purificação era feita afundando. Todas aí descrito com o verbo direitinho lá, aspergir. E falta isso nos textos que alegam mostrar batismo por imersão. Embora o texto diga que foi no rio ou que ele saiu das águas, não tá escrito que ele afundou. Então esse é o ponto. A gente imagina afundando porque a gente já tem um imaginário criado na nossa mente. A gente já viu diversas pinturas, diversas fotos, a gente convive com evangélicos que afundam. Então, quando a gente fala de batizar no rio, a gente já imagina isso. A gente nunca viu alguém, por exemplo, sendo batizado no rio só com o pé na água e mergulhando a cabeça, porque no nosso imaginário já está criado. Então, quando a gente lê o texto bíblico que estava no rio, a gente já quer enfiar no texto uma mentalidade que está criada na nossa cabeça, mas que o texto bíblico não descreve aquilo. Então, esse é o ponto. Às vezes a nossa interpretação ela é forçada porque a gente tenta pegar aquilo que a gente conhece de 2000 anos depois e tentar enfiar num texto que naquela época não necessariamente aconteceu daquele jeito. Então, quando a gente vê a descrição de ser no rio, não necessariamente quer dizer afundar. E tipo assim, se Jesus tivesse sido batizado no rio, desse jeito, afundando, e fosse algo tão importante batizar do mesmo jeito, por que Pedro não insistiu para que todos os 3.000 fossem até o rio? Vamos supor que Jesus batizou por imersão. É provável? É provável. Eu acho que tem pouca probabilidade, mas é possível. Eu vou até não falar provável, vou dizer assim, é possível, mas não provável que Jesus tenha sido batizado afundando. Mas vamos supor que Jesus tenha sido batizado afundando. Se fosse tão necessário batizar igual Jesus, digamos assim, Pedro teria insistido para que esses 3.000 convertidos fossem até o Rio Jordão batizar da mesma maneira que Jesus, como alguns evangélicos hoje parecem insistir. Vão até Israel para se batizar no Rio Jordão, ou esperam para trazer uma água de lá no frasquinho para se batizar com aquela água, para jogar aquela água na piscina da igreja. Como se houvesse uma necessidade muito grande de batizar do mesmo jeito. Mas o ponto é que não tem uma prova cabal bíblica de que Jesus ou qualquer outra pessoa tenha sido batizado afundando, porque o texto bíblico não descreve isso. A gente pode enfiar isso no texto, pela mentalidade que já foi formada em nós. A gente pode ler o texto e falar que, tá vendo? Foi afundado. Mas o texto bíblico não diz isso. A não ser que eu afirme que a palavra batizar tem que significar afundar. O que já foi comprovado aqui que não é o único significado da palavra e nem é assim que os apóstolos usaram no Novo Testamento. Então, acho que esse é o ponto, é entender que... E de novo, gente, eu estou falando tudo isso aqui não é para invalidar o batismo por imersão, não é dizendo que ele é inaceitável. Reitero, a gente aceita o batismo por imersão, a gente só não acha a maneira mais bíblica de batizar, porque não há uma prova cabal na Escritura de que o batismo tenha sido por imersão, mas há uma enxurrada de indícios de que é por aspersão ou efusão, que é derramar água. Aspergir é pingar e efusão derramar. Deixa eu dar uma acelerada para eu mostrar os textos que falam de aspersão, acho que vai ficar mais claro. Só eu para fechar o texto de Paulo, Atos 9, relatando o batismo de Paulo. Lembra, ele estava de cama, deitado, cego.
Imediatamente caíram dos olhos de Paulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. A ideia é que ele foi batizado dentro de casa. Ele estava na cama e Ananias falou com ele: levanta que eu vou te batizar. Então ele ficou de pé e foi batizado. Então o ponto é, será que havia uma piscina dentro do quarto para ele se afundar? Por que o texto então não descreveu que ele mergulhou e tal? Por que só fala que ele levantou e foi batizado? Parece que ele foi batizado em pé. Então vejam que isso parece improvável, isso parece inviabilizar a ideia de que para ser batizado você tem que deitar na água e levantar de novo, porque Paulo foi batizado em pé e dentro de casa. Isso parece inviabilizar um batismo por imersão. Atos 16, é aquele episódio do carcereiro. Eu vou dar uma acelerada aqui, senão não dá. É aquele episódio que Paulo estava preso, ele prega para o carcereiro se converte, e aí então diz que foi batizado o carcereiro e a sua família, dentro da prisão, porque diz que saindo da prisão eles foram para casa. Então, logo a seguir, ele, o carcereiro e todos os membros da sua casa foram batizados. E aí então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. Ou seja, o batismo aconteceu antes do carcereiro levar Paulo e Silas para sua casa, para eles fazerem a refeição. Então o carcereiro e a família dele estavam dentro da prisão. Será que havia piscinas dentro da cadeia? Será que o Império Romano ia ter esse carinho com os prisioneiros? Iam me preocupar aqui? Se iam fazer uma piscina lá no quartel, os presos mergulhar aqui? Não, é improvável. Então, como Paulo e Silas batizaram o carcereiro dentro da cadeia, então eles usaram uma quantidade de água que era possível usar ali dentro. Então é assim, muito difícil imaginar que ele tenha afundado numa piscina dentro da cadeia, porque não tinha como ter piscina dentro da cadeia. À meia-noite, isso. Era mais, né? Porque à meia-noite Paulo estava cantando, até a porta abrir, até o carcereiro tentar se matar, e Paulo explicar o evangelho para ele. Pai, chuta aí 1h da manhã, e ele ia se batizar. Será que eles desceram para o rio a 1h da manhã? O guarda ia deixar o seu posto, ia deixar a sua função, tirar a farda, descer para o rio, batizar e voltar para casa, levar as crianças para batizar no rio? É improvável. Então aqui foi um batismo que aconteceu dentro da prisão. Isso parece impossibilitar um batismo por imersão. Então, outro argumento bíblico. Deixa eu ver a hora aqui. Vamos lá, tem mais 15 minutos e a gente passa. Argumento bíblico 2. Os rituais de purificação do Antigo Testamento envolvendo água eram feitos por aspersão. Então, lembra que eu disse? O que significa um dos significados do batismo? Purificação de pecados. Como é que os judeus no Antigo Testamento faziam um ritual com água purificando seus pecados? Por aspersão. Vou mostrar para vocês. Levítico 14. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, pano de escarlate e sopo. E sopo é um matinho que eles molham na água ou no sangue, faz assim. Matará uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Depois pegará a madeira de cedro, o sopo, o pano de escarlate, a ave que ficou viva, as molhará no sangue da ave que foi morta e nas águas correntes e aspergirá 7 vezes a casa. Como é que... Quando uma casa mofava, por exemplo, e mofou a casa, aí eles falam, lepra na casa. Aí como é que purificava? Fazia todo esse ritual aqui, molhava lá no sangue, na água e aspergia 7 vezes na casa. Era assim que uma casa era batizada, era purificada. Números 8. Faça o seguinte para purificá-los: você aspergirá sobre eles a água da expiação, e eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles, lavarão suas roupas e se purificarão. Então a ideia aí para um leproso se purificar é aspergindo sobre ele água. Número 19. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar vai contaminar o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre a pessoa. Ela ficará impura, a sua impureza ainda estará nela. Um homem puro, então como é que faz o ritual para purificar? Um homem puro pega sopo, molha na água e asperge sobre aquela tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que ali estiveram. Então como é que purificava alguém, uma pessoa que tocou no cadáver?
aspergindo água sobre a pessoa com ensopo. No Salmo 51, Davi dizendo: Senhor, purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Ele está falando desse ritual aí, de molhar na água e jogar na cabeça. Agora, olha só, agora esse texto aí é chave, porque ele vai se referir a todos esses rituais que a gente acabou de ler, em Levítico, em Número. Ele vai se referir a esses rituais, chamando eles de batismos. Olha só, e a nossa tradução, infelizmente, nos trai, traduzindo a palavra batismo para abluções, a palavra que a gente ainda usa mais, mas que no grego é batismo. A mesma palavra usada lá, dizendo que Jesus foi batizado no rio, é traduzido aqui para se referir a esses rituais que a gente acabou de ver, que são por aspersão. Os sacrifícios, eles são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comida, bebida e diversos batismos, que foram impostos até o tempo oportuno de reforma, né? Porque chegou Cristo e mudou as coisas. Aí olha os versículos seguintes. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã e tinta escarlate e sopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com o sangue do tabernáculo e todos os utensílios sagrados. Então, quando Hebreus diz assim: olha, Deus instituiu diversos rituais antes de Cristo vir. Rituais que envolviam comida, bebida, né, sacrifício, envolviam sacrifícios, envolviam batismos. E aí eles citam um desses exemplos aqui, que é o ritual em que Moisés aspergiu água e sangue, tanto sobre o povo, sobre quanto o altar, o livro da lei. E como é que Moisés fez esse batismo? Aspergindo água e sangue. Então a gente vê que as purificações do Antigo Testamento eram todas por aspersão. Não há um texto bíblico que diga que alguém imergiu em água. É sempre aspergir água sobre a cabeça ou sangue sobre a cabeça. Hebreus 12. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, o autor de Hebreus conclui dizendo o seguinte: todos aqueles rituais do passado, eles ficaram para trás, porque veio Jesus, juiz de todos. Ele fez uma nova aliança. A aliança antiga passou, por isso que ela chama de antiga, ela é velha. A nova é muito melhor, é muito superior. E como é que Jesus selou essa nova aliança? A antiga aliança foi selada aspergindo sangue. Jesus agora, na nova aliança, usa o seu próprio sangue, um sangue aspergido sobre vocês. Então vejam que na nova aliança nós somos purificados pela aspersão do sangue de Cristo. É claro que não literalmente, né? Jesus não asperge o sangue sobre nós, mas isso é significado no batismo. Quando a gente asperge água sobre alguém, é um símbolo de que o sangue de Jesus está nos purificando na nova aliança. Assim como na antiga aliança, o povo foi purificado quando o sangue ou água era aspergido sobre eles, sobre a casa, sobre os utensílios do templo. Era tudo por aspersão. Então, quando a gente olha para essa enxurrada de texto, eu não coloquei todos aqui, mas eu coloquei apenas alguns para mostrar que há diversos indícios no Antigo Testamento de que as purificações praticadas pelos judeus, chamadas no Novo Testamento de batismo, eram por aspersão. Quando vê lá que os judeus estranharam por Jesus não se batizar, que os judeus todas as vezes que voltavam do mercado se batizavam, como é que será que eles se batizavam? Uma vez que o intuito deles se batizar era para purificar, era tocar no morto, tocar no impuro. Como é que eles se batizavam? Do jeito que a lei mandava. E como é que a lei mandava se batizar? Por aspersão. O judeu, rigoroso do jeito que é, vocês acham que ele ia inventar um jeito novo de se batizar, de se purificar? Não, ele ia seguir estritamente o jeito que a lei prescrevia. E como era esse jeito? Aspersão. Está aqui diversos textos mostrando para nós isso. Acho que acabou aqui. Ok, aí fica para domingo que vem então o argumento teológico, que é a ideia de que, só encerrando aqui, que é a ideia de que o batismo com água, ele é comparado ao batismo com o Espírito Santo. E como é que o batismo com o Espírito Santo é descrito no Novo Testamento? Derramando. O Espírito Santo é derramado. Então aí é o argumento para batizar por efusão, né? Que é derramando água na cabeça de alguém. Porque o Espírito Santo é batizado
derramando. E eis que derramarei meu Espírito sobre toda a carne e tudo mais. Então, a ideia é, se nós somos batizados com o Espírito, e o Espírito é derramado, e o batismo com água simboliza o batismo com o Espírito, então como é que faz sentido a gente batizar? Derramando água. Esse é o argumento teológico, mas vai ficar para o domingo que vem. Pode falar, Zé. O batismo que Jesus foi batizado assim, nós também podemos receber o amor que Jesus ensinou, perdoar também o começo do amor. Vários sentidos faz parte, né? Dessa Jesus. Aí a gente pergunta o batismo, esquece de muitas coisas. Mas só veja aqui, quando... Mas esse que é o ponto. Eu acho que tem que ser igual mesmo, mas a questão é, como é que Jesus batizou? Não sei, as pessoas concluíram que foi por imersão. E aí quando dizem assim, eu quero me batizar igual Jesus, isso é comum. A pessoa falou para trabalhar, Pode usar? Pode fazer. Então, assim, só entendam o seguinte: quando a gente pensa assim, no batismo de Jesus, se eu falar assim, pensa em Jesus batizando, como é que você vai pensar? Provavelmente você vai pensar em Jesus afundando, porque a vida inteira você viu pinturas retratando assim, lá na cidade onde eu sou, Reduto, dizem lá o padroeiro é São João Batista. E tem uma bitela de uma pintura lá de João afundando Jesus em água. Então o ponto é assim, já foi criado no nosso imaginário de que o batismo de Jesus foi por imersão. A questão é, qual é a prova de que Jesus foi batizado por imersão? Ela não existe, ela não tem. A não ser que você crê que a palavra batismo lá em grego, ela tem que ser significar, não pode ter outro significado a não ser afundar. Mas como eu já demonstrei para vocês, os autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo usam a palavra batizar para falar da água caindo na cabeça, para falar da chuva. Então, vejam que não é necessariamente afundar. Então, quando está lá, Jesus foi batizado no Rio Jordão, não quer dizer, isso não diz, não é que não é igual 2 mais 2 é 4. Não quer dizer que Jesus foi afundado no Rio Jordão. Ele pode simplesmente ter botado o pé na água, ficado até o joelho, até a cintura, sei lá, e João Batista ter pegado a água e aspergido nele, ou derramado. Pode ser também. Tem como a gente saber? Não. Só se a gente pudesse ser teletransportado lá por um dia. Aí a gente saberia. Ou a gente fica só no achismo. Então a gente precisa, como eu disse, não tem um texto cabal, não tem um texto que prova assim, nossa, esse texto aqui tem que batizar desse jeito, porque o texto bíblico tal fala isso. Não existe um texto cabal definitivo. A gente precisa construir, olhar para diversos textos e criar um raciocínio. E o que eu estou tentando mostrar para vocês, o raciocínio que eu estou tentando mostrar é o seguinte. Pressuposto 1. Então, primeira coisa, batismo significa purificação de pecados. Ficou claro para todo mundo? Que eu acho que isso aí qualquer evangélico vai concordar. Batismo significa, ele simboliza purificação de pecados? Ok. No Antigo Testamento, como é que os judeus praticavam os rituais de purificação de pecados? Aspergindo. Se Jesus é judeu, instituiu uma cerimônia, um batismo, para simbolizar a purificação de pecados, e todos os judeus praticavam purificação por aspersão, como é que a gente espera que Jesus tenha sido batizado? Mais lógico que ele tenha sido batizado por aspersão, porque ele era judeu, ele praticava a lei. Ele diz que ele veio para cumprir a lei. E se a lei mandava purificar por aspersão, com sopo e tudo mais, o que a gente conclui? Jesus instituiu um batismo por aspersão, porque o batismo significa purificação. O argumento dos batistas de que o batismo também significa morrer com Cristo e ressuscitar é válido? É válido. Só que são 2 textos bíblicos contra 20. Então, entendam que o argumento deles é válido, ele é aceitável. Até por isso a gente não despreza.
eu acho que estou pronto para desprezar um batismo por tobogã. Mas eu não posso desprezar um batismo por imersão, porque tem um argumento teológico válido. Eu acho válido. Eu só, quando comparo ele com o peso que tem esses outros argumentos que eu estou mostrando para vocês, eu acho que é isso aqui perto disso aqui. É um argumento muito mais forte quando ele é construído ao longo de toda a Bíblia do que usar dois versículos. Entendam? Se eu uso Antigo e Novo Testamento, uma construção para mostrar que faz sentido ter uma correspondência por aspersão, é um argumento mais forte do que usar apenas dois textos bíblicos, e só eles, porque não tem mais nenhum texto bíblico que dê indício disso, para favorecer a imersão. Então o ponto é, quando eu imagino o batismo de Jesus, se eu imaginar Jesus afundando, é porque eu já fui tão influenciado pelas pinturas, pelos desenhos e pela teologia evangélica, que eu já criei na minha imaginação, na minha mentalidade, imaginar Jesus afundando. Assim como é normal imaginar Jesus de barba, assim como é normal imaginar Deus Pai como um velhinho, porque isso foi repetidamente ensinado para nós, assim como é comum imaginar João Batista, sei lá, de cabelão. A gente imagina as coisas. Por quê? Porque pinturas foram retratando isso ao longo da nossa trajetória. E quando a gente lê o texto bíblico, o perigo é tentar forçar no texto bíblico o imaginário que foi criado. E a gente tem que ler a Bíblia da forma como as pessoas daquela época entenderam. A Bíblia é um livro de 2000 anos, o Novo Testamento é de 2000 anos atrás. Eu tenho que ler a Bíblia com a mentalidade das pessoas da época, porque o texto foi escrito primeiramente para aquela época. O texto não foi escrito imaginando a nossa mentalidade, o texto foi escrito imaginando a mentalidade deles. E quando se falava em batismo, o que um judeu pensava? Eu tenho certeza convicta que o judeu pensava em aspersão e não em imersão, porque todos os rituais de purificação daquela época eram por imersão. Então, quando a gente vê o texto bíblico dizendo que o judeu chegava na feira, ia lá fazer feira, ia no hortifruti, chegava em casa e se batizava por medo de ter tocado em alguém que estava impuro, e ele se batizava, qual que era o ritual feito para os judeus para purificar uma pessoa que tinha tocado no morto? Aspersão. Uma pessoa que tocava num doente, um fluxo de sangue, como é que ele se purificava? Por aspersão. Se desse mofo na casa dele e ele quisesse purificar a casa, como é que ele fazia? Aspersão, está prescrito na lei. Então, quando aquilo que o judeu chamava de batismo, de purificação, de lavagem, a mentalidade do judeu era a aspersão. Então, quando João Batista vem falando de batizar, quando Jesus vem falando de batizar, o que aquele povo de 2000 anos atrás ia pensar? Em imersão? Improvável. Possível? Possível, mas improvável. É muito mais provável que eles pensem em aspersão, porque era assim que era feito os rituais de purificação desde o Antigo Testamento, desde Levítico, desde Números, já estava prescrito lá. O autor de Hebreus vem e fala para nós que os rituais de purificação com sangue eram ineficientes para perdoar pecados, para purificar, mas Deus instituiu esses batismos até o momento da vinda de Cristo. Veio Jesus e nos aspergiu com o seu sangue, e agora a gente está numa nova aliança, onde nada disso mais precisa ser feito. Então vejo que o autor de Hebreus chama aqueles rituais do Antigo Testamento de aspersão de batismos, e diz que Jesus nos aspergiu com o seu sangue, coisa que a gente simboliza no batismo. Faz sentido então que o batismo seja por aspersão. Enfim, o ponto aqui a gente tem que tentar remover os preconceitos, as ideias já pré-concebidas, criadas de que tem que ser afundando em água, para a gente olhar para a Escritura com os olhos de um judeu há 2000 anos atrás, porque foi para esse público que a Bíblia foi escrita no primeiro momento. Foi naquela língua, foi na maneira como aquelas pessoas falavam. E quando a gente vai pensar nos dias de hoje, a gente tem que fazer essa transposição. Tem que pensar, mas a gente não pode ler a Bíblia com a nossa mentalidade, tem que ler a Bíblia com a mentalidade do povo daquela época. Interpretação saudável é essa. Quando a gente fala de uma interpretação de uma lei, por exemplo, você tem que pensar no que as pessoas que escreveram a lei estavam pensando. Você tem que, advogado, me ajuda aí. Quando você lê quando você lê uma lei, você tem que pensar no que os autores daquela lei estavam pensando, né? Quando você lê a Constituição, tem que pensar o que estava na cabeça do Constituinte há 50 anos, quase 50 anos atrás. Você não pode ler a Constituição com a sua mentalidade de hoje, mas com a dele. Assim também não dá para você ler a Escritura
com os seus olhos, sem pensar em como as pessoas do passado liam o texto bíblico que foi escrito em primeiro lugar para eles. Ok? Pode falar. Então, assim, é um argumento pequeno também, mas as pessoas mais, assim, do primeiro, segundo, terceiro século, elas não entendem. Batistério é um negócio muito recente. Muito recente. Então, assim, essas pessoas estavam mais, assim, nesse início da igreja, elas não entendiam imergir, né? Elas realmente... Água era escasso. Água era um recurso extremamente caro, né? As pessoas não bebiam água. Vinho era mais barato do que água. Então, assim, a gente pensar num grande reservatório de água para batizar inúmeras pessoas que eram acrescentadas na igreja, é um negócio assim, fora da concepção daquela época, entendeu? Num lugar extremamente cheio de falta de higiene, falta de tudo. Você pensar em grandes reservatórios de água para se batizar, então, assim, é um negócio fora da mentalidade até daquelas pessoas, a gente pensar historicamente, né? Assim, não faz muito assim, hoje faz, a gente tem água limpa, potável, né? Hoje faz. E até rios, né? A gente tem essas coisas limpinhas hoje, mas naquela época não tinha. Lembrando que a Palestina é um grande deserto. Se a gente pensar nisso, assim, Europa, nesses lugares que o cristianismo cresceu bastante, não faz muito sentido, né? A gente pensar nisso, nessas questões higiênicas mesmo, né? De como que as pessoas vão fazer isso, né? Não faz sentido. Tem registro histórico de pessoas no primeiro século se batizando no rio. Tem, mas assim, porque a gente vê, até eu vou trazer para você na semana que vem um documento dizendo, olha, em palavras simples, os autores dizem assim, de uma carta, independente se tiver muita água, batiza com muita água. Se não tiver água, batiza com pouca. Se não tiver no inverno, não tiver como esquentar a água, batiza com água fria. Tipo assim, os cristãos do primeiro século não se importavam muito com o meio de batismo. Realmente não era algo que não era um cavalo de batalha para eles do jeito que é hoje, sabe? Eu estou defendendo aqui um método de aspersão ou de efusão, porque me parece o método mais bíblico. Para os autores da nossa confissão de fé, parece o método que faz mais sentido. Mas se for por imersão, não tem problema nenhum, pode afundar. Se quiser afundar, afunda. Então, o ponto assim, realmente o método não faz diferença, ele não invalida o batismo. Se a pessoa foi batizada de um jeito ou de outro, realmente não importa. Como eu disse, o que é lamentável é que as pessoas invalidem o batismo de uma terceira porque ela foi batizada de um jeito diferente. O que é lamentável é você chegar numa igreja batista, numa assembleia, e eles recusarem o batismo porque não é do jeito deles. Isso é lamentável. É cristãos se dividindo por algo que deveria, na verdade, nos unir. Isso é lamentável, né? Eu digo assim, quando a presbiteriana é do contra, porque são praticamente os únicos protestantes que não batizam por imersão. A gente não é do contra. Na verdade, a gente aceita o batismo dos outros. Eles é que são do contra para nós, né? Porque eles não aceitam o nosso. Então o ponto é, a gente enxerga o batismo como uma forma, como um sinal da nossa unidade. Foi batizado em Cristo, glória a Deus, nós somos um só corpo, uma só igreja. Que a Bíblia diz assim. Agora o método de batismo, realmente assim, não importa, não tem problema. Não deveria ser algo para impedir a entrada de alguém na igreja. Não deveria ser algo para impedir receber uma pessoa como irmão em Cristo. E assim, eu acho que Deus vai pesar muito mesmo de gente criando divisão num lugar onde Jesus já derrubou todas as barreiras. E ainda usando como pretexto um batismo para isso. É realmente triste olhar para isso. Pastor, eu aprendi uma frase que define isso tudo, diz o seguinte, que não se afirma com certeza que a palavra não diz com clareza. Ótimo. Essa foi a sua aprendiz muito tempo. Esse conhecimento ele não é claro, então você pode criar o seu Cristo. Sim. Porque a gente vê realmente isso, a gente criando cavalos de batalha como se tivesse um modo de batismo certo e o resto está errado. O que a confissão diz para nós não é necessário, não está dizendo que é pecado batizar por imersão, está dizendo, não tem necessidade, é algo muito trabalhoso, não é essencial o batismo, esse é o ponto. Quando diz que não é necessário afundar, é que para você ser batizado, você não precisa afundar, não é uma necessidade, não é essencial ao batismo ser afundado. Se você for derramar água na sua cabeça, grande quantidade ou pouca quantidade,
Você está batizado. Esse é o meio de batismo correto, são meios de batismo corretos, não precisa afundar. Esse é o ponto da confissão para nós. Vou encerrar aqui e na semana que vem a gente encerra o que ficou faltando mesmo, só aquele argumento teológico sobre o derramamento do Espírito Santo. Ok, então Atos capítulo 1 é uma das últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus. E Jesus diz assim: porque João, na verdade, falando de João Batista, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então Jesus já estava dizendo para os discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, espera lá, que eu vou subir para o Pai, daqui a pouco eu vou mandar o Espírito Santo. Então a ideia é: olha, vocês foram batizados com a água e vão ser batizados também com o Espírito Santo. E como é que a Bíblia já falava, né? Porque Jesus ele não veio trazer, ele veio cumprir as profecias. Então a vinda do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele já estava profetizado no Antigo Testamento, em Isaías 44, por exemplo. E o que o profeta diz a respeito do batismo com o Espírito Santo? Olha só: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. É um ótimo versículo para argumentar a favor do batismo infantil, né? Eu vou abençoar a descendência de vocês, vou derramar o meu Espírito sobre os filhos de vocês. Mas aí eu estou usando ele para falar do modo de batismo. A profecia dizia que Deus vai derramar a água, assim como vai derramar o Espírito. Então percebam que ele está fazendo o mesmo par que Jesus está fazendo. Jesus está só replicando o que o profeta Isaías falou. O profeta disse: eu vou derramar a água sobre vocês e também vou derramar o meu Espírito. Aí vem Jesus no Novo Testamento, cumprindo as profecias, e diz: João batizou vocês com água. Então a água foi derramada, assim como o Espírito também será derramado sobre vocês. Continue passando aí, próximo. Tito capítulo 3, a gente vê uma muito provável referência ao batismo como o lavar regenerador do Espírito Santo. Aí olha só o que ele diz: que Deus nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, falando dessa ação do Espírito Santo em nós, e esse lavar provavelmente se referiu ao batismo. E esse Espírito Santo, Deus derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nós sermos lavados pelo Espírito Santo, como é que é essa lavagem? É afundando? Não, é derramando. Então, aí o apóstolo falando de derramar o Espírito Santo sobre nós, como um símbolo do lavar regenerador que ele opera em nós. E o batismo significa essa regeneração que o Espírito Santo faz em nós. Então, a ideia, lembra Jesus falando para Nicodemos em João 3, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está falando disso, de ser batizado com água e com o Espírito. Então, como é que alguém é lavado com o Espírito Santo? Derramando, assim como se derrama água. Assim como se lava com água, né? E esse lavar é um derramamento de água. Próximo texto, Ezequiel capítulo 36. Esse aí é o texto, é a exceção que eu falei para vocês, que fala-se de aspersão de água, do Espírito Santo sendo comparado a uma aspersão de água. Todos os outros textos que falam da vinda do Espírito Santo, no Antigo e no Novo Testamento, usam derramar. Olha só o que o profeta Ezequiel diz. É Deus dizendo por meio do profeta: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Então veja aí de Deus falando dessa regeneração, de mudar o coração, de fazer nascer de novo, de nos dar o seu espírito, e ele simbolizando isso como uma purificação de água, como ser lavado por água. Assim como como o Espírito Santo vai purificar os nossos pecados, a água também nos purifica. E como é que a água nos purifica? Aspergirei água sobre vocês. Então, fazendo referência aos rituais do Antigo Testamento. Atos capítulo 2. Então, no dia de Pentecostes, aí Pedro diz assim: o que está acontecendo aqui, quando ele fala do povo falando em línguas lá, ele explicou, né? Não é que eles estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o que foi dito por meio do profeta Joel,
que acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, seus jovens terão visões, seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então o apóstolo está dizendo aqui, olha, o Espírito Santo veio sobre esses servos de Deus aqui, sobre esses discípulos de Cristo, em cumprimento da profecia que dizia que Deus ia derramar o seu Espírito. Então o Espírito Santo ele é derramado sobre nós. Atos capítulo 10, Pedro foi até a casa de Cornélio, e aí Pedro falava, pregava, falava sobre Jesus, então o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a mensagem. E aí Pedro disse assim, lembre-se, Cornélio era um gentio, os judeus eram contra você inserir os gentios na igreja, no povo de Deus, eles achavam que era só o judeu que podia ser povo de Deus. E aí Atos 10 aqui é uma quebra desse paradigma, dessa ideia. Então, aí olha o que Pedro fala no versículo 47. Será que alguém poderia recusar água e impedir que sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? Então veja que de novo Pedro está colocando o batismo com água, o batismo cristão, em analogia ou junto com o batismo do Espírito Santo. Ele está falando, olha, Pedro, esse Cornélio e a sua família que acabaram de receber o Espírito Santo, eles acabaram de ser batizados com o Espírito Santo. E vocês não vão deixar eles serem batizados com água para fazerem parte dessa comunidade, desse povo? Eles têm que ser batizados, vocês não podem recusar que eles sejam batizados, eles acabaram de receber o Espírito Santo. Se o batismo é um símbolo de você receber o Espírito Santo, eles acabaram de receber, como ficou claro, vocês vão negar a água para eles? Então vejam, batismo com água, batismo com o Espírito, como sendo correlatos nesse sentido. Se o Espírito é derramado, o que faz sentido? Que a água também seja derramada. O último texto aí, Atos capítulo 11. Então, e aí, nesse capítulo 11, é Pedro contando a experiência dele na casa de Cornélio para os demais discípulos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio, falando lá de Atos 2. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando disse, e aí ele cita aqui as palavras de Jesus em Atos 1, verso 5, que a gente leu. Quando Jesus afirmou que João Batista, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, Pedro está afirmando categoricamente isso, que na casa de Cornélio as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, portanto elas deviam também ser batizadas com água. Se o Espírito Santo o batismo com o Espírito Santo é um derramamento, como a Escritura tanto repete, derramarei meu Espírito sobre vós, o Espírito Santo foi derramado sobre nós, então faz sentido também que a água seja derramada, e não que a pessoa seja afundada em água. Então, esse aí é o que eu estou chamando aí de argumento teológico. O batismo com água, ele é irmão gêmeo, ele é análogo, ele é comparado ao batismo com o Espírito Santo, que sempre na Escritura é derramamento. Uma exceção é aspergido. Então, a gente tem aí argumentos bíblicos tanto pela aspersão, né, aspergir água, quanto pela efusão, que é derramar água na cabeça da pessoa. Mas eu não encontro na Escritura nenhuma base para afundar a pessoa em água, a não ser aqueles dois argumentos que eu mostrei para vocês na semana passada. Primeiro, lá o de Romanos 6 e Colossenses 2, falando que nós somos sepultados com Cristo, mas ainda assim o texto não fala de imergir alguém em água. O texto fala que o batismo é um símbolo da gente ser sepultado com Cristo, mas nada é dito sobre a necessidade de afundar. E aqueles textos que dão a entender que uma pessoa afundou em água, que é Jesus saindo da água, ou Filipe, em Atos 8, viu uma poça d'água e perguntou, o que impede? Filipe não, né? O eunuco pediu para Filipe, né? O que impede de eu ser batizado aqui? Então eles desceram e saíram da água. Mas como eu disse para vocês, o fato de entrar na água não significa que a pessoa afundou completamente, que ela mergulhou. Ela pode ter entrado na água até o tornozelo, até o joelho, até a cintura, até o peito. Ela entrou na água, mas não existe ali o verbo afundar ou submergir. Ah, mas o verbo batizar significa afundar. Eu mostrei para vocês também na semana passada que nem sempre a palavra batizar significa afundar. Nem na literatura grega clássica, nem ali na literatura do período entre os testamentos, né? Mostrei um texto para vocês de Eclesiástico. Tem também um de Judite, dizendo que ela usou uma fonte para se batizar, e naquele tempo fonte não tinha como afundar. A fonte é uma bica d'água, é uma nascente.
Então não tem como você mergulhar numa nascente d'água, ela é sempre rasinha, ela sai água do solo, né? Não tem como você mergulhar ali. E também a tradução do livro de Daniel, dizendo que Nabucodonosor foi batizado pela chuva, então ele não foi afundado, a chuva caiu na cabeça dele. Paulo em 1 Coríntios dizendo que o povo de Israel que passou no meio do mar e com a nuvem na cabeça, eles foram batizados. Ora, eles não se afundaram no mar vermelho, eles passaram a pés secos, eles foram batizados com a aguinha que respingava, que caía na cabeça, tanto da nuvem quanto do mar. Então, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, quando usa a palavra batizar, ele não usa no sentido de afundar, ele usa no sentido de aspersão, de aspergir também. Então, assim, parece muito mais, tem muito mais indícios. Os argumentos para a imersão são válidos? Eu acho que são válidos, mas quando comparados com a enxurrada desses outros vários textos que eu mostrei para vocês, são 4 textos a favor da imersão, versus mais de 20 aqui que a gente leu a favor de aspersão ou de efusão. Então, quando eu coloco na balança, eu vejo que tem muito mais peso os argumentos a favor da aspersão ou da efusão. Mas é claro que a gente precisa fazer essas 3 considerações aí. Nenhum texto bíblico bate o martelo e diz com certeza qual é o modo. Então, como o Heleno bem citou na semana passada, uma frase de alguém aí, sobre aquilo que a Bíblia não bate o martelo, sobre aquilo que a Bíblia não afirma sem dúvida, eu não posso falar com toda a convicção do mundo. O que a gente pode falar é de argumentos que fazem sentido. Quando a gente olha para a Escritura, a gente vê todos esses argumentos que eu mostrei para vocês, a gente tem razões mais fortes para batizar por aspersão e por efusão do que por imersão. Mas a gente aceita aqueles nossos irmãos que foram batizados por imersão, né? Um modo, aí como eu coloco aí na segunda consideração, um modo incorreto ou menos provável de um batismo, ele não invalida o batismo. A gente não despreza um batismo por imersão. Nós, presbiterianos, aceitamos transferência de membros de outras comunidades, de outras igrejas evangélicas que tenham sido batizados por imersão. A gente não despreza o batismo assembleiano, batista, metodista, só porque são modos de batismo diferentes. A gente aceita um modo diferente. O que a gente não aceita, por exemplo, são batismos de seitas, universal, do reino de Deus, mundial, igreja católica, adventista, que aí o problema não está no modo de batismo, mas sim na igreja já não ser mais igreja, já ter aceitado tantas heresias e pregar tantas heresias que se desviou completamente da Escritura e passa a se tornar uma sinagoga de Satanás do que uma igreja verdadeira. Então, o motivo para presbiterianos não aceitarem batismo de outras igrejas não é o modo, mas são as doutrinas espúrias que essas ditas igrejas aceitam. Então, entendam, de outras igrejas evangélicas, nós aceitamos o batismo. A gente não implica com o modo de batismo. E por isso eu coloco o terceiro ponto aí, é que o batismo deveria ser uma das características da unidade da igreja. Em Efésios 4 e 5, Paulo diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ou seja, e ele fala isso no contexto de incentivar a unidade da igreja. O fato de sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo deveria unir cristãos de todas as denominações, de todas as línguas, de todos os países. Mas as pessoas constroem cavalo de batalha com o modo de batismo. E usam o modo de batismo como uma razão para nos dividir, sendo que o batismo deveria ser algo que nos une. Então, é lamentável que igrejas rejeitem batismo de outras igrejas. É lamentável. Quanto se trata do modo, né? Porque quando a gente rejeita membros da igreja católica, por exemplo, a gente não está rejeitando pelo jeito deles batizarem. Até porque a maneira deles é igual à nossa, né? Na universal, sei lá, universal do reino de Deus. A gente não aceita o batismo deles, não é por causa do modo, mas sim por causa das heresias terríveis que eles pregam. Dizem lá, eles rejeitam Cristo. Eles elegeram lá um novo sumo sacerdote. Como se a Bíblia já nos dissesse que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Eles botaram lá o tal do sumo sacerdote Flávio. Então, assim, é algo que a gente não pode aceitar. Eles estão tirando Cristo do lugar, dizendo que o ofício de Cristo não é suficiente. Isso é inaceitável. Aquela lá não é uma igreja, é uma sinagoga do diabo, é a igreja do diabo, e não de Deus. Por isso a gente não aceita o batismo deles, não por causa do modo. Então, a gente deveria se unir em volta do batismo e não nos dividir, como muitas igrejas aí fazem, ao não aceitar o nosso batismo só porque não é por imersão.
E não é porque não aceitam que a gente vai passar a batizar por imersão só para aceitar a gente, já que a gente entende que os modos mais bíblicos, digamos assim, são aspersão e infusão. Então, da minha parte, encerrei aqui esse assunto sobre o modo de batismo. Agora a gente vai falar de batismo infantil, se vocês não tiverem dúvidas ou comentários a respeito do modo de batismo. Vocês querem comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida? É verdade. Como eu falei na semana passada, isso é um assunto tão assim, é um assunto desnecessário. A gente, como eu falei, a gente trata dele, dei uma aula inteira, né, mais um pedaço de hoje, sobre esse assunto, mas para nos defender, digamos assim, é mais pelo radicalismo de outros do que por uma necessidade nossa de tratar desse tema. Se todos os evangélicos tivessem a mesma mentalidade que a gente tem, de aceitar diferentes modos de batismo, a gente não precisaria de uma aula inteira só para tratar disso. Bastava mostrar alguns textos e falar assim, é isso aí, por isso que a gente batiza assim e não de outro jeito. Porque realmente não faz diferença. A gente tem que tratar desse assunto para a gente entender, porque talvez, vez ou outra, alguém te pergunte, por que seu batismo não foi por imersão? Ou te acusam dizendo que seu batismo não foi válido. Ou como eu disse, que eu conheço amigos que saíram da presbiteriana e foram para uma batista, por exemplo, chegaram lá e tiveram que ser batizados de novo. Ou a igreja obrigou a ser batizado de novo porque não aceitou o nosso batismo. Então a gente tem que entender por esse motivo. Não porque é um assunto que deve nos dividir ou que é muito necessário, mas pela radicalidade de outras denominações de não aceitar o nosso batismo. Aí a gente tem que se defender nesse sentido e explicar, peraí, por quê, né? Por que a gente batiza desse jeito e não do jeito que eles querem, digamos assim. A gente tem que entender o assunto. Mas, de fato, não é algo que você não vai brigar com seu vizinho, com seu parente, vai brigar com ninguém por causa disso não, pelo amor de Deus. Como eu disse, não é uma coisa que deve nos dividir. O batismo deve nos unir e não nos separar. Então, longe de nós querer criar alguma divisão no corpo de Cristo. Não é essa a nossa intenção. Pastor, pode dizer. Em relação à questão cultural, histórica, eu acho que a gente passa a compreender um pouco mais, dar mais base para a gente, de fato, ao conhecer esse detalhe, está muito mais convicto, né? Isso. Principalmente, que é importante fazer as coisas convicto, né? Quando fala da gente, vamos batizar por aspersão, igreja de lado, então, isso não vai ter dúvida do nosso país. Mas tem um detalhe em relação a essa questão do batismo, da imersão, já são muitos, né? Mas um deles interessante que alguns santos que existiam em Israel era especificamente para suprir as necessidades da cidade, ou seja, para o consumo, né? Uhum. E não para mergulhar lá. Então, você imagina só, lá no Calá, pegando uma água e chegou em aluno, o sujeito lá. É bastante concebível isso, principalmente para o negro. Sim. Esse também é um detalhe, além desse detalhe da distância, falar, uma série de coisas que, quando você parte para essa questão da higiene, da cultura judaica, né, a gente percebe que há uma lógica nisso. Nem logicamente é possível a quantidade de pessoas, né? E esse detalhe que também ele é muito importante, porque se enviar pessoas dentro do tanque onde serve para as necessidades, praticamente a pessoa seria da limpeza, né? Deveria mesmo, né? Porque está prejudicando a saúde de todo mundo. Ok, vamos lá então para